Bom dia aos membros da banca e aos ouvintes. Agradecemos a presença de todos e é um prazer para a gente estar participando aqui do evento. Eu sou a Ana Carla Ferreira e esse é o trabalho que eu e Úrsula Barreto produzimos enquanto monitoras de fotografia, em conjunto com a professora e orientadora Lilian Soares. E esse é o resultado das nossas pesquisas e diálogos. Nós vamos propor uma reflexão sobre o poder da imagem na criação de narrativas ficcionais, nos debruçando sobre o trabalho do fotógrafo Fernando Maia da Cunha, cujo título é Diário de um Viajante no Tempo. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a trajetória profissional do Fernando e trazer a história de sua infância, que é o gatilho para a criação do projeto dele. O Fernando Maia da Cunha, ele é formado pela PUC-Rio em desenho industrial e comunicação visual, e em seguida ele se especializou em fotografia, imagem e comunicação. Ele trabalhou com fotografia de moda e audiovisual, e hoje em dia ele é professor e pesquisador na Universidade Federal do Ceará. E atualmente o seu trabalho com fotografia se enveredou para um viés mais autoral. Sobre a história da sua infância, Fernando nasceu no Rio de Janeiro em 1970. Nesse ano, o Brasil se encontrava sob o regime militar e seus pais atuavam ativamente na militância política e partidária. Com o nascimento do Fernando, eles se sentiram mais vulneráveis às ameaças contra suas vidas e, dessa forma, eles optaram pelo exílio na Albânia, onde passaram a trabalhar na Rádio Tirana, divulgando notícias sobre o que estava acontecendo no Brasil. O Fernando e sua família retornam ao Brasil depois de 6 anos, carregando consigo 2 álbuns de fotografia, com registros da infância do Fernando. Para a produção desses álbuns, muitas fotografias e filmes foram queimados e só utilizaram os registros que não denunciassem a sua estadia na Albânia, na condição de exilados. Mas por que será que eles utilizaram álbuns fotográficos como uma forma de se defender? Susan Sontag faz um recorte em seu livro chamado Sobre Fotografia, discorrendo sobre a relação da fotografia analógica antigamente, sobre a relação que nós tínhamos com a fotografia analógica. Ela traz a informação de que em 1871, a polícia parisiense passou a utilizar a fotografia como uma forma de vigilância e controle da população. Nessa época, estava acontecendo a Guerra Franco-Prussiana, e em Paris houve uma insurgência popular, a qual a polícia tentava conter. É possível fazer uma analogia com o regime militar no Brasil, em que ocorria a perseguição de pessoas contrárias ao governo. E nesse recorte, Susan escreveu que a fotografia era tida como uma prova incontestável, que tinha capacidade de justificar, de comprovar e de incriminar. Embora esses registros pudessem ter distorções, era assumido que eles mostravam algo muito semelhante à realidade, comparado a outros objetos miméticos. O fotógrafo, ele era apenas uma criança quando tudo isso aconteceu, e para ele foi um processo complicado reprimir essas memórias após o retorno à terra natal. A partir de toda essa experiência, Fernando resolve voltar no tempo, fazer uma viagem no tempo e espaço, numa tentativa de revisitar tais memórias. Inspirado no curta-metragem La Jetée, do diretor francês Chris Marker, ele resolveu escrever relatos de suas viagens temporais, para cada imagem fotográfica. O artista achou um bloco de fichas pautadas e a máquina de datilografar, que era do seu pai, e as utilizou para a criação do diário. Nessa imagem à esquerda,
nós temos a primeira imagem do projeto, que foi publicado no segundo colóquio de fotografia da Bahia, em 2018. Nela, nós podemos observar um blueprint do esquema de máquina de viagem do tempo, que é do filme A Máquina do Tempo, e logo abaixo o início do seu relato. O artista selecionou fotografias analógicas, as mais significantes dos álbuns criados por seus pais. E para cada imagem escolhida, ele fez um autorretrato digital, de modo que ele pudesse se inserir digitalmente na etapa de pós-produção. Ele se preocupou com a sua performance e com o vestuário, conseguindo se inserir de maneira sutil nas imagens fotográficas. Nessa primeira imagem fotográfica, nós podemos ver Fernando criança entre os seus pais, em uma praça na Albânia. Ao fundo, a gente percebe um sujeito como se estivesse observando essa cena de longe. Esse é o Fernando adulto, revisitando essa memória. Nessa segunda imagem fotográfica, podemos ver o fotógrafo visitando outra de suas memórias, ali atrás da árvore. E considerando que o Fernando persegue suas memórias em fotografias analógicas, Ana Teresa traz um argumento de que a superfície da imagem e do filme fotográfico são produtos de processos químicos e manipulações, que podem sofrer alterações ao longo do tempo. E olhando por essa perspectiva, ela questiona o status de prova incontestável da fotografia. Além disso, ao apresentar esse projeto, Fernando diz que seus pais utilizaram como critério fotografias com enquadramentos fechados e que não mostrassem muito bem a sua localização, a não ser que fosse algo intencional. Nessa imagem, nós podemos ver o nosso viajante observando ele e sua mãe indo comprar soldadinhos de chumbo. Nós vemos que o fotógrafo ele se insere de forma sutil nas imagens, tornando as imagens fotográficas com muita verossimilhança. Isso traz uma provocação quanto à legitimidade de que a imagem fotográfica nos mostra. Com o advento da fotografia digital e da possibilidade da pós-produção mais acessível à população. Se antes os pais do Fernando optaram por fotografias que não denunciassem sua localidade, a presente imagem foi criada de forma proposital, induzindo o observador a pensar que a família se localiza na França. O fotógrafo conta que antes de voltarem ao Brasil, eles passaram por Paris e Roma para a criação de registros fotográficos que criam uma narrativa de vivência nesses locais. Na presente imagem, nós podemos observar o viajante passando ao fundo, com trajes muito semelhantes ao que ele estava usando quando posou para a foto ainda pequena: a boina, o casaco claro e as calças. Dubois questiona o que acontece quando a fotografia não reproduz mais o mundo real tal como percebido, mas o inventa, quando ela nos dá a ver coisas que estão, por princípio, fora da referência de nossa percepção de mundo. Dubois traz dois conceitos diferenciando a fotografia analógica e a imagem fotográfica digital contemporânea. Sobre a primeira, ele traz o termo imagem-traço, que significa que a imagem analógica tem a capacidade de reproduzir um rastro no mundo real, do mundo real de algo que esteve ali, diante de nós. E com esse pensamento, os pais do Fernando se utilizaram dessa ideologia para forjar um passado que não os incriminasse. Já a imagem fotográfica digital contemporânea seria a imagem ficção, que nos mostra um mundo plausível, que possui sua própria lógica, sua coerência e suas próprias regras. Traz aspectos que, por princípio, estão fora da nossa referência de percepção de mundo. Ele chama de colagem mista de elementos agrupados,
com suas costuras camufladas. Reforçando o que Dubois fala sobre a representação de um mundo possível, podemos observar nessa imagem o cuidado que o fotógrafo teve ao se inserir como observador por trás da janela. Então, nós encerramos essa apresentação trazendo uma proposta que Dubois traz. Se o critério de realidade não é mais um critério pertinente e exclusivo para pensar a imagem, seria então possível conceber em seu lugar, ou ao menos ao seu lado, um critério de ficcionalidade que permite redefinir nossa relação com a imagem fotográfica? Essas foram as referências que nós usamos para fazer o trabalho. E muito obrigada a todos.